Senhoras e senhores, está começando mais um TreeMindCast e no episódio de hoje a gente veio trazer dicas muito práticas para você que quer fechar mais contratos no seu WhatsApp. Eu acho que depois que você sair desse episódio, com certeza você vai estar fazendo pelo menos 30% mais resultado do que você já faz aí no teu escritório com essas dicas que a gente te trouxe. Então, se você já é um advogado que usa script comercial, já tem o hábito de vender pelo WhatsApp, esse vídeo é para você, esse episódio é para você, porque de fato a gente vai complementar aquilo que talvez você não faça de uma maneira tão assertiva. E se você está começando agora, cara, esse episódio também é para você, porque você vai entender todos os detalhes do porquê ter um script de vendas, como usá-lo, e depois nós preparamos uma surpresinha para você que vai ouvir até o final também. Então, não perde por nada, esse episódio está demais e bora começar essa brincadeira. Para me ajudar nessa missão, estou aqui com a Thay para a gente refazer também um pouco, né? Que a gente já gravou um episódio sobre isso, mas seja bem-vinda aí, Thay. Obrigada, Vitão. Então vamos lá, para dar um contexto mais prático, galera, nós vamos falar sobre duas coisas muito importantes, né? Primeiro nós vamos dar algumas orientações de como fazer, né, uma venda pelo WhatsApp, o que você deveria ter como boa prática, mas ao mesmo tempo nós também vamos falar sobre como funcionam as etapas de um atendimento no WhatsApp por padrão, né? Óbvio que existem variações de cada negócio, de cada escritório, mas o padrão que deve ser seguido em cada etapa, como é que você deve abordar isso, tá? Além depois da gente trazer ainda mais dicas práticas. Então bora lá. Bom, falando de dicas práticas, né? A primeira coisa que você, caso você não pense nisso, não olhou para isso, a gente vai voltar a falar sobre esse assunto, que é, se você tem um script comercial, muito provavelmente você usa ele para leads do digital, né? Pessoas que vêm através do digital. E qual que é a grande questão do cara que vem do digital? Se você não tem o hábito de vender pelo digital, a primeira coisa que eu já vou te dizer, cara, a pessoa que vem através de uma campanha, seja ela do Google, do Facebook, do YouTube, whatever, ela não te conhece. Então, se ela não te conhece, ela vai ser naturalmente muito diferente em termos de comportamento, né, de conversa, do que uma pessoa que foi indicada ao seu escritório por um cliente ou um ex-cliente seu. Esse ex-cliente, esse cliente seu, ele já fez o que você deveria fazer com essa pessoa do digital, que é literalmente preparar essa pessoa e vender para ela, né? Então, assim, vender por indicação naturalmente se traduz em tirar pedido, ok? Você está tirando pedido, você não está vendendo se você vende por indicação. Porque o cara já sabe quanto você cobra, o cara já sabe como é que funciona o processo dele, ele já sabe como você opera, todos os detalhes que você teria que passar para uma pessoa que não conhece, você já passou. Então, o cara, né, o teu cliente já passou. Então, no caso, é só você falar, cara, aqui o cartão, quero fazer em 3 vezes e meio que é isso, tá? A realidade dentro do mercado digital é muito diferente disso. As pessoas não te conhecem, elas têm medos, elas têm anseios, então você tem que ter uma preocupação e um nível de esforço 10 vezes no mínimo maior do que você teria falando com uma pessoa que vem através aí da indicação, tá? Então, dado esse contexto, é importante você entender, o cara não sabe nada sobre o teu serviço, o cara não sabe nada sobre advocacia, sobre direito, então já pense nisso antes de começar o atendimento, né? Porque aí você já começa, a tua cabeça já está de outra forma no momento que você for atender essa pessoa que veio através de um digital, né? E aí, Thay, qual que seria a próxima dica que a gente poderia dar para essa galera falando um pouquinho de abordagem, né? Porque agora, beleza, preparamos um pouquinho, entendemos com quem que a gente vai falar. Primeira coisa que eu deveria pensar no momento que eu for abordar esse cara. Boa, boa. Acho que a primeira coisa que a gente pode pensar é aí ir lá atrás o porquê do script de vendas, né? Então, ainda antes de dar qualquer tipo de dica, é você entender que você não vai ficar sentando e bolando uma mensagem para cada pessoa. Então, sabendo que todos estão vindo do mesmo contexto, por que não ter uma coisa pronta para todos? Ah, não, mas vai ser engessado? A gente já falou várias vezes sobre isso, que não é engessado, mas pelo menos ter o norte. Então, por que a gente está falando sobre script de vendas de volta? Porque cada vez mais ele muda, ele é mutável. Mas a base dele é a mesma, que é gerar uma conexão com a pessoa que está no meu WhatsApp e me mostrar para ela, para daí sim ela querer negociar comigo. Então, seria como se fosse a tua primeira abordagem. A gente não pode entregar panfleto, né? O advogado não pode. Mas pense que essa primeira abordagem no WhatsApp, o teu script é quase como se fosse isso. Então, eu tenho que montar uma ordem lógica desse meu script de atendimento para mostrar, primeiro, quem somos nós, o que eu estou fazendo ali, que área que eu atuo, se eu posso ajudá-lo. Depois disso, entender quem é essa pessoa. E aí, sugar dela alguma informação para ver se vai ser válida essa negociação para os dois, né? Então, acho que a primeira coisa é isso. Segundo, já entendi todo esse contexto, sentei para escrever o meu script, o que eu posso usar como dica? A gente até anotou, né? O uso de emojis, por exemplo. Então, o brasileiro, às vezes a gente tem, e aí falando por mim, né? A gente fica naquela coisa, não vou fazer isso porque fulano não vai gostar, não vou abordar de tal forma porque pode ser que ele não goste. Mas pense que você está trabalhando com pessoas que são muito simples. Se você estiver falando de um trabalhista, um previdenciário, família, por exemplo, são pessoas que não têm o mesmo conhecimento que você do direito. Elas não têm um círculo de pessoas que fala juridiquês toda hora, né? Eu me formei em direito, então eu posso falar que a gente tem um termo diferenciado.
Então, assim, usar emojis tem que quebrar agora é o mindset, tua cabeça mesmo. Quebra esse paradigma de que eu tenho que falar muito formal. O emoji você não pode usar na petição, mas no WhatsApp você pode. Então, a primeira coisa é usar o emoji, para você conseguir abordar, não ser aquela coisa engessada, seca. Então, acho que a primeira dica é, olha para o teu WhatsApp, que vai ser uma ferramenta que você vai usar muito, e use os emojis nas suas primeiras abordagens. Isso faz com que também tire um pouco do peso, né? Assim, tem uma estigma muito forte que a galera tem medo do Do advogado. Tipo, advogado. a pessoa tem um certo medo do advogado, porque o cara mexe com a lei, né? O cara anda com a lei. Se o cara anda com a lei, assim, é um negócio que me dá um certo medo de, porra, se eu, sabe? Então, assim, quando você usa isso, você não só simplifica, né? Mas você, ao mesmo tempo, quebra um pouquinho essa estigma de que, é um advogadão, nossa, aquela coisa. Então, acho que isso já ajuda bastante também a quebrar o gelo, né? Ter um pouco mais de abertura da parte do cliente, né? Não, e Também, você se claro. torna acessível, né? Porque vai você tá lendo aquela mensagem, você fala, quem nunca teve experiência com banco e eles usam os emojis? Aí a gente pode citar no Nubank, que é super conhecido, o Banco do Brasil que eu uso, que é super, também tem usado muito no WhatsApp. Você se sente muito, nossa, que acessibilidade que essa pessoa tem. Então o emoji ajuda nessa primeira impressão. Totalmente. Boa, eu complementaria depois dessa segunda dica com uma questão que é o que você não deveria fazer daí, né? Um complemento do que você não deve fazer nesse caso. E muitos advogados pecam nisso aqui, cara. E parece muito simples, parece ter um impacto muito baixo, mas na prática não tem, tá? Eu vou trazer até uma analogia para explicar isso, que é abordagem passiva, né? Aquela abordagem bem passiva. Se você não sabe o que é uma abordagem passiva, nós vamos dar um exemplo agora. Começa uma mensagem, ou termina, né, no caso, uma mensagem falando assim, ó, se você precisar, eu estou à disposição, né? Caso tenha alguma dúvida, ó, você pode me mandar uma mensagem. Caso você tenha interesse, a gente pode agendar alguma coisa. Isso é uma coisa que não funciona por quê? Primeiro porque o cara não te conhece. Você está falando, ó, estou à disposição. Se você precisar, eu estou aqui, hein? O cara, então tá bom. A hora que eu precisar, eu te chamo. Né? Então, fica uma coisa meio nem lá e nem cá. Numa analogia, é tipo assim, eu vou comprar alguma coisa no shopping. Vamos supor um exemplo bem específico aqui para ficar claro, tá? Não sei quem são as pessoas que ouvem a gente que tem o hábito de praticar exercício físico e costumam ter o hábito de correr longas distâncias, tá? Mas existe um suplemento alimentar específico para quem corre longas distâncias que se chama palatinose. E a palatinose é tipo um tipo de carboidrato que você consome durante o exercício da corrida de longa duração, para que teu músculo não tenha cãibra, para que você tenha energia o tempo todo da corrida lá. E longa distância, eu estou falando tipo 20 km, 40 km correndo. Beleza. Aí veja, para quem não entendeu, o objetivo era justamente esse. Cara, não entendi nada. Tá bom, então vamos lá. Pensa que você quer correr agora e você precisa de palatinose. Alguém te falou, teu treinador, sei lá, alguma coisa. Você fala, tá bom, vou no shopping então e vou chegar na loja de suplemento e vou comprar a tal da palatinose. Aí você entra nessa loja e quando você entra, o vendedor tá lá no fundo da loja, dentro, atrás do balcão. Ele só olha para você e fala, opa, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Tudo bem? E aí deixa você solto, deixa você livre lá. E ele fala, estou à disposição, se você precisar de alguma coisa, me avisa, tá? O cara, tá bom. Se você não se sente confortável, porque você já não entende sobre nutrição, suplemento alimentar e o caramba, você vai mesmo chamar aquele cara para falar, olha, cara, não sei como é que funciona, preciso disso aqui e tal. Cara, dificilmente você vai. Então, essa é uma abordagem que ela tende a não funcionar tanto quanto agora, vamos comparar um mesmo cenário, você entra na mesma loja, agora o vendedor pega, olha para você, já sai direto e vai falar, opa, tudo bem, como é que eu posso te ajudar? A pessoa fala, ó, tô procurando por palatinose. Ah, maravilha, você é corredor? Porque ele já sabe. E aí ele fala, tô começando a correr e tal, me falaram disso daí, tá, mas por quê e tal? E começa a trocar uma ideia contigo, daqui a pouco ele te vendeu uma garrafinha, daqui a pouco ele te vendeu uma barrinha de proteína, daqui a pouco ele te vendeu um negócio lá que você pode consumir também ao longo da sua corrida. E isso fez com que você agregasse uma abordagem mais ativa. O cara foi atrás dessa venda. Isso faz com que você se sinta melhor como cliente, porque você fala, pô, foi bem atendido, porque teve uma proatividade aqui comigo. Mas, ao mesmo tempo, você vai tomando mais passos, você vai consumindo mais coisas baseado no que o especialista que está ali do outro lado está te recomendando. É justamente por isso que uma abordagem ativa é o que funciona quando a gente está falando de vender para clientes que vêm através do digital. Quando a gente está vendendo por indicação, você pode se colocar à disposição porque o cara já te conhece. Não tem problema se colocar à disposição, né? Não quero tirar um mérito disso. Qual é o momento agora para você falar, qualquer coisa eu tô aqui? Depois que o cara já fechou com você, velho. Você fala, ó, mano, fechamos aqui e tal, o contrato tá assinado, a petição foi protocolada, agora é só rodar. Se você precisar de alguma coisa, eu tô aqui. Agora já encerrou tudo que a gente precisava fazer. Esse é o momento para falar isso. Depois, antes disso, cara, é 100% ativo. É você mais atrás do cliente do que o cliente atrás de você, né? Exatamente. Boa. E aí, Thay, qual que seria, então, o próximo contexto aí para a gente dar para o cara que quer aprender a vender um pouco melhor pelo WhatsApp?
Boa. Uma ferramenta que nós já falamos, eu acho legal voltar a falar dela é o WhatsApp Business. Total. Então, é uma ferramenta que nós aqui usamos muito. A gente já pensou 10 vezes antes de trocar, de ir para uma ferramenta que centraliza tudo, porque realmente é muito bom. E não só isso. Pense que o WhatsApp Business, ele é o seu cartão de visita. Então, além de ele ser o seu cartão de visita, ele tem um plus a mais, porque é como se a pessoa estivesse dentro do teu escritório. Então, a pessoa não pode estar presencial, mas o teu WhatsApp ele vai permitir com que ela tenha pelo menos um pouco de noção. Então, aqui eu vou até puxar algumas coisas que a gente tem que olhar muito. O advogado, a gente não aprende isso na faculdade, não tem uma aula prática sobre isso, então vale a pena a gente falar desde o zero. Primeira coisa, que foto você vai usar no teu WhatsApp Business? Além de ser essa ferramenta que você tem que adotar, é de graça, gratuita, dá pra fazer muita coisa lá dentro. Mas assim, pensar na foto que você vai usar. Tem muita gente, a gente cansou de ver casos nesse sentido, de pessoas que tiram foto do próprio cartão ou que colocam a logo. Isso não é um problema. Só que você tem que pensar que se esse é o contato, que é o primeiro que a pessoa vai ter, aquela velha frase de que a primeira impressão é que fica, agora mais do que nunca ela vai fazer muito sentido. Então ele tem que olhar para você, ele tem que ver quem é esse advogado que tá falando comigo. E aí, ok, configurei meu WhatsApp Business, primeira coisa, cara, pensa na tua foto. Você não precisa pagar uma foto profissional, mas ao menos que tenha aqui o teu rosto, que você apareça daqui pra cima, né? Depois você pensa em pose, isso aí é o segundo passo. Mas a primeira coisa é você colocar uma configuração legal da tua foto. Outras coisas, ele te dá muita possibilidade de colocar capa, de você configurar horário de funcionamento. Então, os óbvios, eles precisam ser falados. Nem sempre a pessoa sabe que você trabalha até às 6 horas da tarde. Então, o que custa você colocar ali uma mensagem de ausência? Coloca, eu, por exemplo, não trabalhei segunda e terça, configurei até foi errado no grupo aqui da Turmite, que não era pra ter ido. Mas, enfim, coloquei lá, configurado, ó, não vou estar atendendo na segunda nem na terça, mas fique tranquilo, você pode falar com tal pessoa, que ele vai te atender. Então, veja, fale que você tem uma mensagem de ausência e tem a mensagem de saudação. São duas mensagens diferentes. A mensagem de saudação vai mandar para todo mundo que te mandar a primeira mensagem. E aí você pode apresentar o seu escritório, fazer uma coisinha curta e já falar, me conte seu problema, me fale seu caso, que aí já poupa. A gente vai falar um pouquinho sobre isso em mensagens automáticas, o Vitão pode complementar. Então, primeira coisa, a mensagem de saudação e a mensagem de ausência para quando você estiver indisponível, não puder atender naquele momento. Então, veja, é uma ferramenta que é gratuita, você tem outras extensões que você pode contratar, mas ela é algo que vai te ajudar muito e vai facilitar o teu tempo. Cara, você pode ter certeza. Em 40% do seu tempo você vai conseguir poupar com as configurações do WhatsApp Business. Além de você mostrar onde você está, quem é você, seu cartão de visita e o seu hall de entrada do teu escritório. Pense da seguinte forma, né? Por que fazer isso? Por que tem um WhatsApp Business? Bom, eu vou dar dois motivos muito claros aqui, um mais técnico e o outro bem menos técnico, tá? Para falar bem a verdade do negócio. A primeira coisa mais técnica, mais afloradinha, é que assim, é uma ferramenta profissional. Já se chama WhatsApp Business por um motivo. Veja, você cada vez mais quer sair daquela informalidade de um escritório de advocacia que não tem CNPJ direito, que é uma coisa muito pouco profissional. Você quer cada vez mais profissionalizar o teu negócio, porque isso sim dá um impacto para o teu cliente de percepção de valor, mas ao mesmo tempo para você, em termos de negócio, quanto mais profissional você tiver naquilo, melhor você vai ser visto, mais fácil você vai conseguir crescer o teu escritório e por aí vai. Então você já tem um ganho aí só pela profissionalização da coisa, né? Que deveria ser um objetivo de todo mundo, profissionalizar o escritório, por mais que você seja sozinho, ser um profissional de fato, tá? Beleza. A outra que é uma verdade direta mesmo, que dói pra falar, é que, cara, às vezes as pessoas querem fazer, tipo, no WhatsApp pessoal, e, cara, o WhatsApp pessoal é pessoal, velho. Então, assim, o cara, por exemplo, é flamenguista, a gente já zoou isso aqui uma vez, né? O cara tem o foto do cara é um emblema do Flamengo, velho. Tipo, não tem problema, sabe? Mas, assim, você tá falando com o teu cliente ali, e se o teu cliente é vascaíno? E aí ele olha e fala, porra, esse advogado lazarento aqui, flamenguista, cara, porra. Só isso por si só já te coloca em situações pouco profissionais, fazem com que as pessoas te vejam como um amador no negócio e ao mesmo tempo um cara pouco profissional, velho. Um cara que, tipo, faz aí um bico, tipo, de advocacia, sabe? Essa é a percepção que você causa. Então, é assim, é importante sim ter uma preocupação com isso, porque, de fato, isso está diretamente relacionado a uma chance que você tem de ser visto e, ao mesmo tempo, o que você causa de primeira impressão vai ser a impressão que vai ficar. Então, assim, se você quer causar essa primeira impressão, tudo bem, mas eu imagino que ninguém quer fazer isso. Então, por isso, essa preocupação com algo que pode parecer meio detalhe, mas, cara, de fato faz muita diferença nesse sentido, tá? É importante pensar isso. Beleza. Bom, seguindo, um ponto importante, que agora a gente já falou sobre isso, vamos continuar falando sobre isso, eu quero evangelizar o máximo de pessoas possíveis sobre esse negócio.
O que faz a diferença para a gente conseguir vender bem no WhatsApp, né? Ou para conseguir ter o máximo de respostas? Cara, primeira coisa é a chave maior, né? Vamos pensar que é uma porta que tem 3 fechaduras. A quebra, a fechadura do meio, a maior, é próximos passos agendados. O que é próximos passos agendados? Você tem que ter claro o que você faz depois que o cara sai do WhatsApp. Independente do que seja. Ah, eu chamo para uma reunião no meu escritório. Ah, eu chamo para uma reunião online. Eu chamo para uma ligação. Eu chamo para whatever. Você sempre tem que ter um próximo passo depois daquela coisa que você faz. Isso é processo, obviamente, né? Nível de processo que a gente está falando aqui. Mas se você não sabe, depende, cara, para de fazer o depende. Você tem que agora definir, tipo assim, não, sempre vai ser uma ligação, depois da ligação tem uma reunião online, depois da reunião online o cara vem aqui no meu escritório, depois do meu escritório ele fecha o contrato. Exemplo, tá? Mas tem que existir isso porque, veja, o cara pega e fala assim, o que acontece muito no WhatsApp, né? O cliente, isso não acontece só na advocacia, tá? Então, se você tá meio assustado com isso, é normal. É a pessoa perguntar o preço. Tipo, o cara nem falou oi direito e o cliente já falou, quanto custa, quero saber qual é o valor do honorário, quero um orçamento, quero, sabe, esse tipo de coisa. Cara, não passe o preço para o WhatsApp. A gente posso até falar mais sobre isso depois, mas eu sou contra totalmente passar preço no WhatsApp. Tem vários motivos pelo qual a gente é contra isso, mas veja, e o cara fica em dúvida. O problema é o advogado ficar em dúvida. Será que eu passo ou será que eu não passo? Cara, se o cara tem essa dúvida, é porque ele não sabe quais são os próximos passos do processo dele. Então, se você já acendeu essa luzinha aí, esse é o momento de você parar, sentar esse final de semana aí, pensar um pouquinho se, cara, realmente, quais são os próximos passos, como deveria ser o meu processo ideal de atendimento. Eu acho que uma ligação é importante, eu acho que uma reunião online é importante. Depende do que o teu público mais aceita. Mas tem que ter um próximo passo, porque senão você fica ad eterno no WhatsApp conversando com o cara e daqui a pouco ele vai te perguntar preço, ele vai te perguntar coisas que são inerentes ao que ele quer saber. E aí você não gerou valor suficiente, você não agregou nada ali de maneira mais assertiva do que você poderia ter feito numa ligação, num outro canal de comunicação. Então, assim, esse é um ponto para já ficar pensando, mas o que eu complementaria agora do porquê eu sou contra passar preço, porque, cara, preço por preço no WhatsApp não gera valor pro cara. Tá, Vitor, mas aí como é que eu faço se o cara quer saber o preço? Ele tá enchendo o saco. Cara, você vai mandar real para ele. Você vai falar de uma maneira muito clara assim, velho, me desculpa, mas eu me sentiria mal de te passar um preço agora. Eu vi que você tem um problema sério que precisa ser resolvido e eu quero te ajudar a resolver. O valor que eu cobro, ele vai variar de acordo com o nível de complexidade do teu problema. E você pode colocar isso de diversas formas, tá? Mas, cara, varia de acordo com a quantidade do problema que você tem aí. Eu preciso entender contigo e eu me sentiria muito mal de realmente te passar um preço que às vezes pode ser muito caro para uma realidade que de fato você nem precisava pagar tudo isso que eu vou te passar agora, ou eu te passar um preço que é até barato demais do que você precisa pagar e do que você precisa resolver. Então, por isso eu queria bater um papo contigo para entender melhor como eu posso resolver o teu problema e aí sim, passar um preço que cabe exatamente naquilo que você precisa. E aí, veja, como é que o cara vai falar não, por exemplo, para uma mensagem como essa, né? Então, assim, saber contornar as objeções, nós vamos falar mais sobre isso lá na frente, mas esse é um ponto que, cara, você tem que ter processos claros e o teu cliente, sim, ele tem que saber que ele vai respeitar esse processo. Você não precisa ser grosseiro, você não precisa, sabe, ser incisivo, você precisa ter jeitinho, cara. Jogo de cintura para conseguir colocar para ele o porquê você não vai fazer aquilo que ele está pedindo naquele momento. Tem momentos para isso acontecer. Se você tem isso claro, você tem como explicar isso para o teu cliente. Está claro para você o porquê isso acontece? Agora é só explicar para o teu cliente também, né? Gente, e uma coisa é sempre antever, né? Você já sabe que talvez a pergunta em algum momento vai surgir. Em algum momento ele vai te perguntar do preço. Como que você vai se antever a isso? Marca uma vídeo, fala que você vai ligar para a pessoa, já prepara o terreno antes da pessoa perguntar, né? Não dá nem muita brecha para isso acontecer. Totalmente. Boa. Boa. Próximo tópico. Próxima dica é isso para mim, depois que a gente começou a atender mais e mais advogados na mentoria comercial, enfim, isso é algo que a gente tem que falar bastante, que é a questão de mudar a cabeça do advogado para ele entender que ele é um vendedor. Então, eu sei que não é fácil você pensar como um vendedor, não é fácil. A gente até colocou, né, que em terra de advogado, quem pensa vendedor é rei, e é um fato. Pense que você sempre vai estar se vendendo. Como assim a todo tempo? Sim, se você for participar de uma comissão da OAB, você está se vendendo lá. Se você vai fazer uma reunião com um cliente, você está se vendendo naquele momento. Você está a todo tempo se vendendo. Você está gravando um story, você está se vendendo também. Então, mude a cabeça no sentido de entender que a pessoa que está te procurando, nem sempre ela sabe o problema que ela tem. Às vezes ela acha que ela tem um problema. Quando ela vai conversar com você, ela não tem aquele problema, mas ela tem um outro. Às vezes é muito maior do que aquilo que ela achou que ela tinha. Então, um exemplo até que a gente colocou que isso cara, acontece muito. De vir uma pessoa, a gente fez uma mentoria esses dias, uma das, né?
que uma cliente nossa, super querida, ela foi me contando, depois da mentoria, passou, a gente conversou ali mais ou menos 1 hora e meia. No final, terminamos, ela já foi executando o que a gente tinha conversado. E aí, o que ela deveria executar era mandar um áudio, porque ela tinha umas 5 pessoas sem responder. As 5 pessoas responderam o áudio dela, e nas devolutivas, ela foi percebendo que não tinha nada do problema que as pessoas achavam que elas tinham. Porém, elas tinham problema do direito de família, e tinha problema na família inteira. Ou seja, ela poderia ter muitos contratos ali dentro. Então, era para ser uma coisa, que eu acho que nem lembro o que era, acho que era trabalhista, uma coisa nada a ver. Ela conseguiu puxar para o direito de família e converter para outro produto. E por que ela conseguiu fazer isso? Porque quem tem que descobrir o que o cliente precisa é você. Você que é o especialista nesse momento. Mas o primeiro passo, você só vai conseguir fazer isso quando você entender que você é um vendedor a todo tempo. Então, o advogado, ele é um vendedor, ele tem que entender isso, que ele está se vendendo no WhatsApp, na hora da conversa, enfim, e aí deixar a mente aberta para que quando você for conversar, você execute essa escuta ativa, se coloque à disposição para escutar a pessoa, porque naquele momento que ela vai abrindo o coração, contando o problema dela, você vai descobrindo coisas que nem ela sabia. Então, mas isso vai da cabeça, a cabeça precisa mudar. Eu vejo que o que mais pega para o advogado quando a gente fala isso é porque quem é advogado já mais antigo, existia uma proibição de que advogado pudesse vender. Um advogado não Exato. vende, né? Ele é um operador do direito e blá, 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 blá. Cara, hoje nós estamos em 2023, isso obviamente já mudou muito, mas desde aquela época lá, que seja 1980, não existe uma contratação de qualquer coisa sem uma venda. Eu tenho que ser convencido, eu tenho que estar convencido de que aquilo resolve o meu problema. E o convencimento ele só acontece quando existe uma troca de ideias, uma troca de informações que façam sentido para mim. Do outro lado, o cara obviamente é um cara estratégico, que sabe as informações que vão me convencer a fazer aquilo que eu estou pensando em fazer. E dessa forma eu vou lá e falo, cara, realmente é isso aqui a solução para o meu problema agora, vou contratar esse negócio. Então pense da maneira mais simples possível na venda. Não pense que eu estou comercializando a profissão. Você vai fazer isso quando você falar assim, Casas Bahia, velho. Tipo, ó, o advogado faz por 1.000, então eu faço por 500, para fechar até sexta-feira. Cara, não é a casa da mãe Joana, não tem problema, não é para fazer isso, tá? Quando a gente fala de venda, é literalmente você trazer as informações mais relevantes para que o cara entenda como funciona, para que ele se convença sozinho de que, cara, realmente, pô, isso aqui, cara, é para mim mesmo. Só que se você não tem cuidado de fazer isso da maneira mais assertiva possível, isso nunca vai acontecer. O teu cliente não descobre as coisas sozinho. Alguns pouquíssimos fazem isso, mas assim, eu diria que é 1%, sabe? Então pense dessa forma que isso vai te ajudar a tentar quebrar um pouquinho o estigma de que, não posso vender, mas existe um risco. Cara, não existe risco nenhum, velho. É você que precisa colocar a comida na mesa e o cara do outro lado com um problema que precisa ser resolvido e disposto a te pagar por isso. Então, sabe? É juntar a fome com a comida, né? Mais ou menos assim. Enfim. Boa. Cara, um detalhe que eu acho que a gente deveria ter falado disso antes, mas eu vou trazer agora porque isso é muito importante, tá? Existe um estudo que foi feito pela uma empresa chamada Velocify, uma empresa gringa que trabalha com vendas e atendimento do WhatsApp. E essa empresa fez um puta compilado que identificou que quando você entra em contato com aquele lead, com a pessoa que converteu, tá? No primeiro minuto que a pessoa converteu, 1 minuto depois, até 1 minuto depois, né, 60 segundos, a tua chance de ter uma taxa de conversão aumenta em quase 400%. Exatamente falando em números, são 346%. Então imagina assim, o que isso significa? Cara, na verdade, sim, se você entra em contato no mesmo minuto, você tem quase 4 vezes mais chances de fechar com aquele cliente que entrou em contato contigo, tá? Isso é um detalhe que, conforme vai passando agora esse minuto, tipo, eu não consegui entrar no primeiro minuto, entrei no segundo, a tua chance já é metade disso, 160% de ter uma conversão ali. Passou de 24 horas, a tua chance de conseguir fechar com aquele cliente chega abaixo de 17%. Então, assim, é mínimo do mínimo que você tem. O que eu estou querendo dizer aqui é, quanto mais tempo passa depois que o cara foi convertido, ele está esperando um atendimento, menores são as chances de você conseguir fechar esse contrato, tá? Isso é óbvio, mas, de novo, o óbvio precisa ser dito. Porra, mas, cara, e se o cara entrar em contato domingo, 3 horas da manhã? Cara, se ele entrar domingo, 3 horas da manhã, fica tranquilo, velho. Existe uma coisa chamada bom senso nas pessoas. Passe a acreditar e a esperar o melhor delas que você vai ver que a tua vida muda. Mas as pessoas não são tão loucas assim a ponto de pensar, porra, são 3h30 da manhã. Eu acabei de perguntar pro cara aqui como é que funciona o negócio da aposentadoria especial. Qual é a chance desse advogado me responder agora? Cara, sabe? Então, assim, confia.
Confia que o cara vai entender, que você vai entrar em segunda... Aí sim, segunda-feira, 8 horas da manhã, a primeira coisa que você vai fazer não é tomar o seu café, a primeira coisa que você vai fazer não é ligar o seu computador e ver a peça, não é fazer nada. A primeira coisa que você vai fazer é responder esse cara. Porque senão o que você faz quando você coloca isso como uma prioridade secundária ou terciária? Eu vou tomar meu cafezinho primeiro. Mas agora eu vou ver aquela peça lá. Puta, mas agora 11 horas tem audiência. Daqui a pouco você vai entrar em contato com o cara, segunda-feira, 6 horas da tarde, velho. E aí, porra, já passou muito tempo. Você perdeu o time. Tá? Então é importante você entender que existem janelas de oportunidade e que se você leva muito tempo, essa janela fecha e ela não abre nunca mais. Então entrar em contato o mais rápido possível se faz necessário. Porra, Vitor, mas eu sou um advogado aqui que, cara, não consigo, entrar em contato, é difícil, me divido aqui, então, cara, pode se dividir. Se você está num momento, talvez, é a hora de você contratar um estagiário, de você pegar um estagiário só para fazer isso, de você tentar chamar alguém para te ajudar com isso, um sócio, talvez. Cara, tem várias formas de você resolver esse problema. Só não resolve quem é bom em dar desculpa, né? Eu prefiro arrumar uma desculpa para não fazer do que, de fato, resolver o problema, entender que isso faz parte do jogo e que isso muda o meu resultado, do que, de fato, eu, agir em cima daquilo e tirar proveito da coisa, tá? Mas essa dica aí, ela, de fato, tem que ser falada, porque a gente já viu diversos advogados entrando em contato 8 horas depois, média, né? 8 horas, 10 horas depois. Então, assim, cara, ninguém gosta de ficar 10 horas esperando para ter uma resposta. Isso é meio óbvio, mas, de novo, é importante ser dito, tá? Boa, muito bom. Eu vou falar 2 pontos que eles se conectam, que é a questão da forma como você vai abordar no WhatsApp. Então, ok, a gente já falou sobre a questão do tempo, como que eu configuro, enfim. Agora a gente vai pra prática, né? Como que você vai abordar a pessoa? Uma dica a gente já deu lá em cima, que é a questão do uso de emojis. Mas tem 2 coisas que a gente tem que cuidar muito, que a primeira é a questão da frieza com que você vai conversar com a pessoa. Então, a gente tem o hábito, né, desde a época de escola, enfim, de escrever sempre muito certo, com a pontuação correta. Isso deve se manter. Porém, isso não tem que ser... A linha tênue é a pontuação e a frieza. Tipo, você não pode colocar... Os dois é muito tênue, cara, é uma linha muito tênue. Então, você tem que cuidar muito da maneira como você vai abordar para que você não seja extremamente frio, extremamente objetivo, extremamente curto. Porque pense só, a pessoa, ela tá com um problema. Então, vamos ir dentro de um problema gravíssimo, como é o exemplo de uma pensão por morte. Pô, a pessoa já tá debilitada, ela tá chateada, ela não tá bem com essa situação. Ela precisa agora, ela tá naquele pensamento dúbio entre ter que pegar o dinheiro por causa da morte, mas, pô, eu tô pensando só no dinheiro, sabe? Tem essas questões que gera uma confusão na pessoa. Muitas vezes são pessoas mais velhas, não que seja uma regra, mas acontece na grande maioria dos casos. Então, como é que você vai abordar essa pessoa no teu WhatsApp? Você vai ser frio? Extremamente calculista? Extremamente quero converter o máximo para... Não, então você tem que cuidar muito como você vai abordar essa pessoa. Então, na hora que você for escrever o script, e aqui é a dica máxima de tudo que a gente está falando. Na hora do dia a dia, pode interferir a maneira como você vai escrever o seu dia. Às vezes você não tá bem, às vezes você teve uma invertida do juiz, do desembargador. Então, se você já deixar escrito, você já corta metade do caminho. Então, aí você já tá escrito, já tá elaborado. Eu nem penso, e aqui é uma dica legal, porque muitas vezes a gente tem aquela sensação, será que eu tô incomodando? Será que eu tô sendo chato? Se já tá escrito, só copia e cola. Né? Só muda o nome da pessoa, copia e cola, acabou, já tá escrito. Então, a primeira coisa da frieza no WhatsApp, gente, isso é algo que depois que eu comecei a trabalhar com comercial, mudou muito a minha cabeça, porque faz diferença. Pessoas que têm isso no WhatsApp, pra mim, geram um impacto muito positivo, sabe? E a outra coisa é a escrita correta, né? Então, assim, cuidado com a maneira como você vai escrever, pensa um pouquinho na hora de escrever, por isso do script, você não precisa ficar escrevendo na correria. Então, tenha esse cuidado, sabe? Como você vai ser humanizado, vai gerar conexão com a pessoa nessa mensagem, e também vou cuidar para ser uma escrita correta, não vou encher de pontuação, falar gírias, por exemplo. Tenha esse cuidado porque a pessoa vai ter essa primeira impressão. Totalmente. Isso, vocês vão perceber que, se alguém já não percebeu isso ainda, eu vou abstrair esse conceito para vocês. Tudo que a gente falou que é importante e tem impacto, tá? Óbvio que em níveis proporcionais diferentes, mas tudo que a gente falou aqui impacta na tua venda. Beleza? Agora, o que acontece aqui que a Thay trouxe, que eu acho que eu complementaria, é tipo assim, imagina um cenário seguinte. Alguém tá falando com você, pode ser tua mulher, teu filho, whatever. E a pessoa mandou tudo em caixa alta. Tipo, aquelas mensagens, sabe? Tipo, tudo em caps lock. E aí você já pensa aí, o que você imagina, né, num momento como esse? Caraca, o cara tá putaço, velho. Vixe, Maria. E às vezes a pessoa só esqueceu o caps lock do computador ligado, velho. Então, veja, você interpretou um tom de voz baseado numa coisa que está escrita.
Você já parou pra pensar na loucura disso? Tipo assim, o cara escreveu a parada e eu li, tipo, com aquela vozinha interna na nossa cabeça. Caraca, o cara tá puto, velho. E aí você fica pensando naquilo, putz, mas... E aí, às vezes, a pessoa não tá. Então, veja, é a mesma coisa com o teu cliente. Se você usa muita pontuação, tipo, muitos pontos de exclamação, muitos pontos de dúvida, parece que você tá meio sendo incisivo, sabe? Aquela coisa tipo, cara, me responda, sabe? Aquela coisa... E veja, isso é interpretação. Por mais que você não se comunique dessa forma. Quando a pessoa conversar com você, ela vai ver que você é diferente. Se preocupe em escrever de uma forma que seja muito balanceada para que você não gere esse tipo de percepção, né? Então tem esse detalhe, obviamente que é importante entender isso como um critério que tem sim um impacto agora relevante, inclusive na venda, e você não está gerando o... E aí tem um ponto, né, que assim, você não está gerando aquela percepção legal. Então, por exemplo, quando você pega e fala assim, eu tenho um exemplo de mensagem aqui, inclusive, né? Sou advogado especialista em concessão de benefícios previdenciários. Para você isso é óbvio, irmão, mas para o velho que estava vendo essa mensagem, já não entendi nada, já começou errado. Sou especialista em aposentadorias. Opa, é isso que eu quero. Especialista em aposentadoria, eu quero que mexe com o INSS, é o cara que entende do que eu preciso. Se torna mais amigável, né? Então, isso é importante trazer como um critério para o cara pensar aqui, porque é loucura isso, mas, cara, de fato impacta, tá? Muito bom. Seguindo, para a gente depois já partir para logo em seguida, depois partir para um segundo bloco, é o seguinte. Bom, o que vai fazer também com que a pessoa se sinta mais acolhida, se sinta mais bem recebida pelo próprio WhatsApp, mandando mensagem de texto, né? Como é que a gente causa esse sentimento nela? Quando você entende que o foco daquilo que a gente está fazendo não deve estar no meu produto, sim no meu cliente. Veja, o que eu admiro muito nos advogados, e alguns que eu conheço, inclusive, advogam por causas muito sociais. Então, o cara escolheu atuar com previdenciário, com trabalhista, com o que fosse, por uma questão social. O cara realmente tem isso no coração de querer ajudar os outros, de querer levar a justiça aos outros, de defender os indefesos e etc, etc, etc. Cara, eu acho isso muito lindo, de verdade, não estou julgando aqui, eu acho que isso é muito nobre, tá? É uma profissão muito nobre por só esse detalhe existir. Só que, ao mesmo tempo que o cara tem isso na cabeça, ele se torna um apaixonado daquilo que ele faz. Ele adora o produto e o que ele faz. Ao mesmo tempo que ele tem isso, o que acontece? O cara não para de falar o tempo todo sobre como ele ajuda os outros, o como ele faz o negócio, o como ele é bom, o como ele é foda e como isso se reverbera na sociedade. Cara, o teu cliente não quer saber isso. O teu cliente quer saber assim, ó, eu tenho um problema aqui, como que resolve? E aí você vai falar assim para ele, não, porque eu sou especialista em direito previdenciário, já ajudei mais de 1.000 velhos a aposentar, e mais não sei o quê, e mais isso, e mais aquilo, e mais aquilo. Tá, mas como que a gente resolve o meu problema? O meu problema. Veja, o teu foco na tua comunicação, principalmente pelo WhatsApp, não deve ser o teu produto, e sim o teu cliente, tá? Porque quando, de novo, você entende isso, você passa a fazer o quê? Perguntas, né? Porque como é que eu foco no cliente? Perguntando para ele, deixando ele falar. E como é que eu deixo ele falar? Fazendo perguntas, né? Obviamente fazendo muitas perguntas sobre o problema da pessoa, sobre a realidade do cara, sobre o background que ele tem, para que isso, por si só, já te permita exatamente o momento para falar, cara, eu resolvo exatamente esse problema. Não precisa nem falar como. Eu só falei, eu resolvo isso. E aí o cara, pô, então é isso mesmo que eu quero. Dessa forma você faz a tua venda sem vender, sabe? Sabe aquela coisa que você está conversando, o cara vai te perguntando, te perguntando, te perguntando. Daqui a pouco você não tem como não falar que você precisa daquilo. É meio que isso. Então, quando você está focando no cliente e não no produto, você passa a ter uma atitude diferente na hora que você está conversando. Você passa a fazer mais perguntas e menos explicações. Eu acho que esse seria o insight final aqui que a gente poderia dar sobre esse tópico do foco no cliente, tá? E aí, acho que o último tópico que está aqui... não, tem 2 coisas ainda, né? Que é a questão... Esse aqui é bom. Que é a questão do Zapcast e depois a gente falar sobre os caras que não respondem. Falar aí um pouquinho dos advogados que gostam de sustentação oral no WhatsApp, porra. Esse aqui eu não posso falar muito, porque eu luto todos os dias contra ele. Mas a questão é o WhatsApp, o áudio muito longo, né? Então, tem até alguns dados aqui, eu acho que o Vitor colocou pra mim esses dados. Mas, e eu vou falar eles porque realmente faz muito sentido. Mas foi feita uma pesquisa por um grupo junto com a Exame, e eles identificaram que 56% dos usuários do WhatsApp afirmaram gostar ou gostar muito de enviar áudios. Em contrapartida, 57% afirmaram gostar ou gostar muito de recebê-lo. Até aí, ok. Entre os que responderam, 21% dizem que qualquer tamanho de áudio é aceitável. Isso é bem pouco, tá? Pensando numa parcela de 100%. Usuários do WhatsApp. Imagina quanta gente não usa o WhatsApp, né? Né? Tipo assim, 21% falou, cara... 79% okay. Falou não. Exatamente. No entanto, a porcentagem ela vai se repetir em 2 grupos. Aqueles que defendem a ideia de que quanto mais curto o áudio, melhor.
E aqueles que acreditam que uma mensagem adequada ela deve durar 30 segundos e 1 minuto. Ou seja, 62% das pessoas não gostam de áudio muito longo. E o que é um áudio longo, depois de 1 minuto. Passou de 1 minuto, já ficou Passou longo. de 1 minuto já tá muito longo. Então, assim, realmente é um problema sério, a gente tem que cuidar. Mas eu vou falar muito assim, a questão é você cuidar com o tempo da pessoa. Muitas vezes você perguntar se a pessoa tá com tempo para conversar pode ser uma boa estratégia. Porque muitas vezes você vai mandar um áudio muito longo, mas uma ligação já resolvia. E Totalmente. seria muito mais Aderente, né? exato. E não só isso, a conexão seria muito maior. Então, a gente tem que cuidar muito com a impressão com que isso vai gerar na conversa com o meu cliente. Porque, às vezes, é melhor você tornar a conversa ali no WhatsApp um pouco mais objetiva, deixar ele falar mais do que você. Então, isso é uma dica que a gente olha muito nas nossas videoconferências. Quando o cliente fala mais, ele tá mais confortável, tá mais confiante. Então, no WhatsApp é a mesma lógica. E aí, prepare um outro momento. Acho que a gente nem tinha colocado isso, mas eu acho legal a gente pensar sobre isso, sabe? Pense que o WhatsApp ele é um momento para você ter respostas objetivas, né? Você coletar informações bases ali bem importantes. Depois, cara, liga para ele por vídeo pelo WhatsApp, se for o caso. Pergunta se ele tá disposto a conversar naquele momento. A chance dele fechar com você ali é muito rápida e tá dentro da ferramenta do WhatsApp, né? Porque nem todo mundo consegue fazer uma videoconferência às vezes. Então, pelo WhatsApp já funciona bastante sobre isso. Total. A questão do áudio também tem uma relação com capacidade de síntese, né? Então, assim, o advogado, por ser um cara que estuda muito, é muito tranquilo para se tornar um cara prolixo, porque ele fala muita coisa, dá muita volta para explicar uma parada que Era desse pequena. tamanho. Então, assim, isso é uma boa prática, na verdade. Assim, é um treino. Todo mundo não se incomoda com áudio de 1 minuto. Tem pessoas que adoram áudio de 5 minutos. Minha mãe é um exemplo delas. Mas tem pessoas que odeiam. Eu sou uma pessoa que, cara, mandou um áudio de, tipo, 2 minutos para mim, cara, eu vou sofrer um pouquinho para escutar ele. Provavelmente, às vezes, eu tenho tempo, tipo, cara, dá um tempinho de ouvir agora, mas eu vou dar uma procrastinada. Vou ouvir no final de dia, quando eu tô mais tranquilão e tal. E aí você deixou de ter uma resposta rápida da minha parte por ter mandado um áudio de 2 minutos, sabe? Então eu acho que isso também vai ter uma relação com o teu cliente, né? Porque, veja, se eu me comporto assim, o teu cliente também pode ter comportamentos parecidos. Afinal de contas, somos seres humanos, a mesma espécie. Mas é importante entender esse lado, porque isso tem capacidade de síntese. Então, veja, é um treino, velho. Se você não consegue explicar o que você faz ou o que você precisa falar para aquela pessoa em 1 minuto, treina, pô. Você precisa conseguir explicar as coisas em 1 minuto. É a capacidade de síntese e de ser direto. Dessa forma, você consegue treinar para se tornar um cara cada vez mais objetivo. Não que você vai parar de falar muito ou que você não vai gerar valor suficiente. Veja, cara, você tem 1 minuto, velho, para falar de muita coisa, dá para falar em 1 minuto. Então, treino. Isso é treino, tá? É bem importante treinar isso, porque é uma habilidade, assim como chutar com a perna esquerda para quem é destro, chutar com a perna direita para quem é canhoto, é treino. Se você treinar todo dia, chutar com a perna que você não chuta, em algum momento você vai aprender. Então, é prática, tá? Não tem muito segredo aqui. Bom, e por fim, né? O famoso fantasminha Gasparzinho, o cliente que manda um oi, depois ele some, ou ele manda algumas mensagens, depois ele some, e qualquer coisa que ele faz ao longo do momento, ele quebra, né? Existe uma quebra ali da conversa, a pessoa para de responder. Cara, o que a gente faz numa situação como essa? Sabendo que eu não tenho como controlar isso, né? Porque, tipo, como é que você faz agora? Pergunta a você que está ouvindo, qual que é a sua ideia para fazer com que o cara continue te respondendo? Ele simplesmente, magicamente, volte a te responder. Não tem como, né? Tipo assim, não sei. Então, veja, a partir do momento que eu não tenho controle sobre a pessoa responder, o que eu vou fazer? Criar processos para aumentar as minhas chances de resposta. Não necessariamente significa que o cara vai responder, mas eu tento aumentar as minhas chances de resposta. A analogia que eu desenvolvi para explicar isso da maneira mais simples possível é a mega da virada. Pensa o seguinte, você está lá na sua praia, de boa, curtindo, tomando sua cervejinha, seu vinho, whatever, e aí chega aqueles vendedores, tá ligado? Final de ano, falando, vamos comprar a mega da virada, me ajuda aí e tal, não sei o quê. E aí tem duas pessoas ali na mesma barraca, tá? E os dois são advogados, por exemplo. Aí um pega e fala assim, porra, eu só preciso de um cliente para conseguir... Preciso de um cliente, desculpa. Preciso de um bilhetinho, né? Eu preciso só de um jogo para ganhar, porque afinal de contas é só um jogo que ganha, certo? Vou comprar um só. Beleza. Esse cara foi esperto, gastou pouco e tem uma chance ali de ganhar. Legal. Aí o outro advogado olha e fala assim, cara, eu não concordo muito com essa tua teoria aí, velho. Eu vou comprar pelo menos uns 10 bilhetes, fazer uns 3, 4, 5 jogos diferentes aqui, e aí eu vou apostar esses 10. Estatisticamente falando, tá? Vocês podem fazer, existem estudos científicos sobre isso, de estatística, que falam que, cara, a maior probabilidade está do lado do cara que comprou 10 jogos. Isso é óbvio, né? Tipo assim, o cara comprou 10 jogos e fez 5 jogos diferentes. Estatisticamente falando, esse cara está mais próximo de ganhar os 200 milhões de reais do que o cara que comprou um só. Mesmo que você só precise de um bilhete aqui. Trazendo essa analogia para a realidade do WhatsApp agora, é tipo assim, eu mandei uma mensagem e o cara não respondeu, eu comprei um joguinho, um bilhetinho.
Agora, assim, se eu não mando mais mensagens, eu tô deixando de comprar 10, 15, 20, agora você não precisa nem comprar, olha só que legal. É de graça preparar mensagens para mandar para esse cara. Então, veja, quando eu vou lá e faço, por exemplo, mandei mensagem hoje, segunda-feira, o cara não respondeu. Tá bom, quarta-feira eu mando mais um, vou comprar mais um bilhete. Pô, quarta-feira não deu também, então sexta-feira eu vou lá e vou comprar mais um bilhete. Aí segunda, aí quarta de novo, e aí sexta, e aí quinta, e aí sábado, whatever. Mas quanto mais jogos você comprar, maiores as chances, estatisticamente falando, de você ganhar nesse caso. Então, veja, o advogado que entendeu esse insight agora pega e fala assim, cara, legal, então agora eu vou preparar o quê? Mensagens para recuperar essa pessoa. Dentro do script que a gente preparou aqui, que a gente já vai falar sobre ele em seguida, tem exatamente mensagens para você usar nesses momentos, tá? A ideia é que você use essas mensagens porque aí você aumenta a chance de resposta. Significa que o cara vai responder? Não, cara, não cria essa expectativa de que, porra, o cara, 10 pessoas não me responderam, eu vou fazer um follow-up e 9 vão responder? De novo, é um funil, a gente também vai falar sobre isso em seguida. Mas você aumenta a tua chance de reaproveitamento. Também tem um cenário que às vezes as pessoas não pensam que o cara tem uma realidade separada da vida dele. O cara trabalha, o cara, sei lá, o teu cliente no caso, tá? E aí, veja, ele trabalha, ele tem a vida dele. Cara, e se o filho dele foi internado, ficou uma semana internado, o cara ficou dormindo todos os dias no hospital, chegando 3 horas da manhã em casa. Você não sabe a realidade do cara porque você não perguntou isso pra ele e ele não te respondeu isso. Então, assim, às vezes é isso que aconteceu e por isso ele não te respondeu. Não é porque ele não tá afim, não é porque ele não tá interessado, não é porque ele não tem dinheiro, não é nada disso. Então, pare de pré-julgar aquilo que a pessoa fez de atitude ali, tipo, parou de responder. Ah, o cara não tá interessado. Ah, certeza que não tem dinheiro. Cara, você tá pré-julgando aquilo, você não sabe a realidade do cara. E aí, por não saber a realidade da pessoa, eu também não entro em contato com ela. E aí, veja, às vezes o cara, na semana seguinte, tá super tranquilo, ele entraria de férias, inclusive, lá no trabalho dele. E aí ele teria como te responder qualquer horário super rápido. Só que você não foi mandar mensagem para ele. Como ele tava numa semana super corrida com o filho internado, imagina a cabeça desse cara. Ele não vai responder depois, ele não vai lembrar de você, cara. Então, veja, se você marca essa presença, você de novo tá aumentando as suas chances mais uma vez de conseguir a resposta dessa pessoa, de pegar ela num momento onde, opa, tô livre agora, posso responder sim, tá? Então, isso é uma questão de clareza profissional aqui nesse caso de comercial, tá? Mas eu quero trazer esse insight para vocês aí, para agora a gente partir para o nosso segundo bloco. Antes da gente falar sobre funil de vendas, falar um pouquinho sobre como funcionam as etapas, né, de um processo no WhatsApp, eu vou abrir aqui agora para vocês o nosso presente, né, o nosso script que a gente já fez foi muito, a galera curtiu pra caramba, pedem isso até hoje. Então, se você está vendo esse vídeo, cara, tem uma versão 3.0 desse negócio, já está no 3.0. E a gente desenvolveu uma parada muito robusta mesmo. Tudo isso que a gente está falando aqui, inclusive, está documentado, está lá escrito para você depois estudar em cima disso. Tem os conceitos, tem as ideias, tem exemplos visuais do negócio. Mas mais do que isso, cara, vai ter exemplos de mensagem, agora a gente avançou nisso, né? Por etapa do funil. Então, por exemplo, a etapa de contato, por exemplo. Cara, quais são os tipos de mensagem que eu posso mandar? Cara, e a gente dissecou de uma maneira que você pode customizar a mensagem da melhor maneira que você achar e tem vários exemplos para você usar para isso, tá? Então, se isso te interessa, se você quer receber esse material, mais de 60 páginas, fácil, comenta aqui embaixo eu quero, ou coloca ali, né, Marquinhos? Vamos colocar uma enquete ali para a galera. Isso, vai estar na descrição o link pelo episódio aqui para você também acessar direto no Google lá e baixar esse material. Espero que você goste, espero que você curta, espero que gere valor aí para o seu escritório e com certeza com isso você já vai vender um pouco mais e melhor, beleza? Dado o recado, vamos falar agora sobre nossa segunda etapa aqui, funil de vendas pelo WhatsApp, né? Então vamos lá, Thay, o que a gente tem para abordar inicialmente esse tema? Então, primeiro você entender, a gente já entendeu juntos que é um funil, né? Então, retomando, pense só. Todo o processo que você tem, a gente falou isso, é uma analogia legal. O processo mesmo, petição, judicial, ele tem um começo, meio e fim. Ele começa na petição inicial e aí, se você quiser, ele pode terminar no STF, né? No STJ, enfim. Então, ele tem um começo, meio e fim e ele vai acabar em algum momento. Aqui na venda, na abordagem pelo WhatsApp, é exatamente a mesma coisa. Então, a gente chama isso na venda como se fosse um funil de vendas. E aí, você pode aplicar, seja para uma vídeo, seja por um CRM, que a gente está aplicando no caso do WhatsApp. Se eu sei que é um funil, então ele tem o topo, onde eu vou ter muitas pessoas as quais eu estou conversando, e essas muitas pessoas que estão lá no topo desse funil, pense que é um triângulo, né, invertido ali no caso, lá em cima eu tenho muita gente que eu preciso mandar uma primeira mensagem. Então, lá no topo, eu tenho a mensagem de primeira abordagem. Essa primeira abordagem, a gente conversou durante todo esse tempo que ela precisa ser humanizada, você tem que ter um cuidado como você vai abordar. Agora é o momento de você usar as dicas que a gente deu. Total. Porque é a etapa do primeiro contato. Tem um cliente nosso que ele percebeu que nessa etapa, e isso você só vai saber com dados,
Então, você tem que identificar quantas pessoas te respondem no primeiro, mas a gente já fala um pouco mais sobre isso, que é muita informação de uma vez só. Mas, nesse primeiro contato, eu preciso identificar o que eu vou mandar e o que mais está gerando resultado. Pode acontecer que você perceba que você fez um ajuste no script que você pegou aqui e que tá trazendo até mais resultado do que você viu aqui. E tá tudo certo, tua região é um pouco diferente, enfim. Então, eu já identifiquei que, cara, funcionou muito. Um cliente nosso, ele percebeu que tinha muitos clientes que não respondiam por insegurança. Então, o que ele fazia no primeiro contato? Mandava um vídeo. E ele mandou um vídeo mostrando, até mostrei pro Vitão antes da gente começar, e ele mostrando o escritório dele, chegava na fachada. Então, olha, veja só, sou eu, esse é meu escritório, se você vier aqui presencial, você vai tomar um café comigo. Então, primeiro contato, uma mensagem a qual você vai fazer a primeira abordagem, vai ter um cuidado para encantar essa pessoa, para ela entender que quem é você, o que você pode ajudá-la, e aí já vem um CTA, né? Mostrando que você está ali para disposição para ajudá-lo, e não só isso, falando para ele contar o problema que ele tem. Exatamente. Eu acho que dado esse contexto, é só entender agora que, claro, existem níveis de proporção de personalização. Assim, isso que eu vou dar é meio convidativo para você pensar isso da maneira errada, mas eu vou falar mesmo assim porque é importante, que é o seguinte: quanto mais complexo for o teu produto, ou mais valor agregado tiver, então vamos pensar assim, eu faço grandes operações de M&A e custa R$60 mil os meus honorários. Cara, é uma conta grande. Quem tem 60 mil agora para dar de brincadeira, assim, numa jogada de compra e venda de uma empresa? Poucas pessoas, concorda? Então, beleza. Dado esse tópico, ao entender isso, obviamente que, cara, se eu cobro muito caro, eu tenho que ter muito cuidado no momento que eu tô atendendo esse lead. Eu tenho que pegar ele aqui na mãozinha, cara, perto de mim, tomar cafezinho, almoçar, chocolatinho. Tudo que eu puder fazer para encantar esse cara, eu tenho que fazer. Quanto menos complexo for o teu produto e mais barato for, naturalmente você não precisa ter tanto cuidado assim, mas de novo, quando você entende que isso é inversamente proporcional, te convido pode ser convidativo para você pensar assim, então vou tratar os caras aqui de qualquer jeito que vai dar certo. Não, mas o que você pode fazer agora pensa assim, advocacia, eu já falei isso várias vezes, e não é segredo para ninguém, só pensar um pouquinho, cara, é um mercado comoditizado. Cara, tem mais de sei lá quantos milhões de advogados, tá chegando uma proporção de que a cada 10 brasileiros, um deles é advogado, é uma parada bizarra. Entendendo isso, o que acontece? Cara, é uma commodity, todo mundo faz aposentadoria, por exemplo, tá? Muita gente faz aposentadoria, beleza? Qual é o critério agora de diferenciação? Porque sem diferencial, eu não consigo vender tão bem, eu não consigo gerar escala, eu não consigo ser um cara, referência no mercado. Como que eu faço, então, para ser referência numa parada que já está meio comoditizada? Esse é um exemplo, velho. Assim, ninguém está se preocupando porque é um processo simples, é um negócio simplinho, é baratinho, ninguém dá atenção. Aí você vai lá e, manda um chocolatinho pro teu cliente, você encanta o cara, você dedica mais energia naquilo ali. Cara, isso já é um critério de diferenciação, velho. E não é tão difícil de fazer. Então, veja, você já conseguiu se diferenciar de 90% dos escritórios só por fazer um movimento como esse. Né? Então, é importante entender isso, porque quando você tem critérios de diferenciação, entendendo que você é comoditizado, que todo mundo faz a mesma coisa que você, e é um mercado sangrento, você procura outras formas de diferenciar. Esse é um exemplo muito simples. As formas de diferenciar são simples, tá? Não precisa ser nada robuscado, nada muito chique, nada muito, fora da realidade. Padrão. É só uma coisinha simples, que às vezes faz toda a diferença. Não, e você tem duas opções. Ou você senta e chora, que é um mercado cheio de gente, cheio de advogado. Ou você fala, cara, o que eu posso fazer para ser diferente? E aí é o que a gente falou. Eles não fazem o básico. Muita gente não faz. Então, assim, se eu fizer o básico de tratar bem no primeiro contato, eu já saí disparado na frente. Totalmente. Boa. Alguns detalhes aqui sobre essa etapa de primeiro contato, né? É que você, de fato, vai tentar ali fazer com que o cara já tenha uma boa primeira impressão, obviamente. Mas o que você pode fazer aqui, aquilo que a Thay já comentou, que é a questão do áudio, né? Tipo, mandar alguns áudios caso o teu cliente mande. Lembrando que as pessoas adoram áudio de 30 segundos até no máximo 1 minuto. Por mais que o teu cliente tenha mandado um áudio de 5, mande um áudio de 1 minutinho que você vai ver que a assertividade disso vai ser muito mais alta, tá? E uma outra coisa que eu coloco aqui, que é a busca por sinais. É nesse momento que você tem que buscar por sinais de que aquela pessoa tem algum nível de match, de aderência àquilo que você faz. Cara, a busca por sinais ela é muito, muito, muito subjetiva, tá? Isso vai estar muito mais relacionado à maturidade profissional e um pouquinho de estudo e técnica do que especificamente algo tipo prático que eu vou te ensinar aqui e você já vai sair fazendo, tá? Mas a busca por sinais é mais ou menos assim, ó. O que determina o teu cliente comprar de você? Muita gente vai pensar, dinheiro. Mas, cara, nem sempre dinheiro é determinante. Pode ser que o cara seja um lascado, dirige um Fusca velho que não consegue nem fechar a porta. Mas se ele precisa, ele arruma dinheiro. Beleza? Então esse é um critério já. Putz, eu vou julgar o cara porque a foto dele é um Fusca velho? De novo, isso não é um critério determinante para comprar. Por isso que esses sinais, eles vão vir baseado na maturidade que você começa a desenvolver de falar assim, cara, quem é o cara que compra de mim de fato?
putz, é um cara que é assim, assim, assado, tem essa necessidade, geralmente é assim, geralmente é assado. Aí você vai buscar por essa similaridade na pessoa que você está conversando ali. Para que aí você consiga desenvolver um negócio e falar, cara, esse é o cara ideal. Eu nem troquei 2 palavras com ele, esse é o cara ideal. Tá muito próximo de ser o cara ideal. Isso já te facilita ter interesse em querer marcar coisas com esse cara, mas ao mesmo tempo você já sabe quem você está botando para dentro, né? Você tem uma facilidade maior de fazer isso também, logo de cara. E aí você consegue conduzir um pouquinho mais com facilidade esse atendimento. Se é um cara mais simples, eu tenho que falar mais simples. Se é um cara, putz, se é um cara que eu posso falar, um médico, sei lá, um engenheiro, putz, eu posso trocar uma ideia num outro nível, sabe? Então, esse tipo de coisa, esses sinais, sabe, é um pouco de feeling isso, não dá para ensinar necessariamente isso, mas entendendo que você agora tem que olhar para dentro e falar, cara, quem é o cara que compra, sem colocar critérios subjetivos, tipo dinheiro. Cara, dinheiro todo mundo arruma, velho. Faz um empréstimo no banco e compra, mas dá um jeito para resolver o problema. Mas é além do dinheiro, é além da grana que faz de fato o cara comprar, tá? Boa. E aí a gente entra numa segunda etapa, né, que seria a etapa de qualificação. Essa aqui é um cuidado extremo para a gente falar sobre isso aqui, porque os advogados adoram falar sobre qualificação. Mas, Thay, fala um pouquinho aí para a galera sobre essa etapa aqui. Cara, isso é algo que mudou muito a nossa cabeça, principalmente quando a gente no nosso produto, né. Porque a gente tinha muito isso de fazer algumas perguntas no WhatsApp e fazer aquela qualificação que a gente fala, enfim, e a gente foi quebrando nossos paradigmas de uma forma que a gente foi percebendo que, cara, não era nada daquilo. Então, um cuidado que a gente precisa ter é: qual é o cliente qualificado? Quem é esse cliente qualificado para você? O cliente qualificado é aquele que vai contratar o teu serviço. Ponto. Não tem mais nada além disso. Ah, o cliente qualificado é aquele que, ele ganha não sei quantos mil por mês, que tem não sei que carro. Não. O cliente qualificado é aquele que vai contratar o teu produto. Então, esse é o momento que você só vai descobrir se ele tem isso que o Vitão falou, que é um match com o teu escritório, se você estiver disposto a escutá-lo. Então, você precisa saber quem é essa pessoa, precisa entender qual é o momento que ela tá de vida, se ela tá só perguntando. Então, às vezes acontece do advogado falar: mas é só um curioso. Mas todo mundo é um curioso até contratar. Eu não sou um curioso até contratar? Eu entro numa loja, nem sempre eu tô entrando pra comprar. Eu tô entrando pra ver como é que é a loja, se eu gosto do produto, se eu gosto do tecido. Então, veja, a qualificação, ela é extremamente subjetiva. Qualificação é aquela pessoa que tem disposição para contratar o teu serviço e nem só isso, é aquela que tem um match com você. Então, que ela vai olhar e falar: cara, esse advogado aqui, nossa, eu senti confiança nele. Tô disposta a fazer um empréstimo, se for preciso, para poder entrar com a sessão. E tá tudo certo, sabe? Então, não pense que a qualificação é a pessoa mais rica do mundo e nem o cliente que tem o melhor salário e ganha. Não, não é isso. Então, é um cuidado que a gente tem que ter, mas isso vai acontecer, e aí é uma dica que a gente colocou aqui, que é fazer perguntas abertas, né? É você saber perguntar. E no WhatsApp, para você fazer essas perguntas, o áudio curtinho vai te ajudar muito, porque aí você pergunta: tá, mas qual que é o seu problema? E a pessoa vai contar. Tá, mas o que levou você a procurar um advogado nesse momento? Nesse momento você já vai descobrir se ele realmente é um curioso ou se ele está disposto a contratar o meu serviço. Totalmente. Cara, tem um detalhe que a gente comenta aqui, né? Porque essa etapa, ela é a etapa que você vai menos falar. Menos você vai falar ainda. Se você já falou pouco, você vai falar zero. Porque aqui é o momento de ouvir o cara, ouvir o que o cara tem a dizer, conversar com ele para que ele traga mais informações possíveis. Essa lógica das perguntas abertas é o que é mais efetivo, né? Você fazer sempre perguntas que façam com que o cara tenha que elaborar em cima daquilo que você perguntou. Mas tem uma curiosidade aqui que é tipo assim: cara, ninguém gosta de ficar respondendo um monte de pergunta, tá? Por mais que sejam perguntas abertas, que o cara gosta de ser ouvido, gosta de falar e tudo mais, cara, ninguém gosta de, tipo, só preenche esse formulário aqui de 29 perguntas para eu poder te atender. Ninguém gosta disso, velho. Então, assim, o que eu estaria fazendo só é diferente. Eu tô só mandando as 29, ele pergunta, ele responde, pergunta, ele responde, pergunta, ele responde. Chega uma hora que enche o saco, chega uma hora que a paciência acaba. Como que eu faço, então, para quebrar essa, sabe, dar uma quebra, dar uma leveza para essa conversa que eu preciso entender, eu preciso conversar, eu preciso perguntar, mas ao mesmo tempo eu não quero que o lead fique de saco cheio e pare de me responder também por conta disso? Como que eu faço? Bom, tem um detalhe agora que é assim, ó, depois que o cara te dá uma informação, é muito importante você voltar isso para ele, dar um feedback, que a gente falaria, né? Mas aqui é tipo assim, não é um feedback, é literalmente resumir o que ele falou com um pouco de contexto. Então, por exemplo, você foi lá e perguntou pro João o que aconteceu, João, que fez com que você procurasse agora para se aposentar nesse momento. Ah, é porque, nossa, eu estou agora desempregado, mas eu trabalhava lá, sei lá, como, sei lá, trabalhador de mina e não sei o quê, blá, 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 blá. Falou. O que você vai falar agora? Pô, legal, João, entendi. Deixa eu só ver se eu compreendi certinho o que você me falou aqui, cara. Olha só,
você aconteceu aqui, você trabalhava na mina lá não sei da onde, depois você foi transferido, aí depois que você foi transferido, começou a ter um problema de hernia de disco, aí não conseguiu mais trabalhar, ficou afastado, aí depois não te recontrataram, blá, 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 blá. É isso mesmo? Entendi correto? Aí o cara vai te falar o quê? É isso mesmo, você entendeu certinho. Subconscientemente, o que aconteceu agora com esse cara? Eu fui ouvido, ele entendeu o que eu falei, tá? E isso faz com que gere conexão. A gente falou pouco sobre esse tema aqui, mas eu acho que esse é o momento ideal de abordar isso, que, cara, o que faz com que a pessoa continue respondendo você, continue interessada no teu escritório, é conexão desde o momento zero. É uma preocupação em fazer o cara se sentir bem, se sentir conectado com você, aquela coisa que, tipo, o match que rola, é exatamente essa lógica, sabe? Aquela paixão à primeira vez é literalmente conexão. É aquela coisa que você sente o santo bater. Então, como é que eu faço isso acontecer de maneira ativa? Como é que eu faço? Que ferramentas que eu uso para isso? Esse é um exemplo. Você resume o que o cara fala e volta para ele. Entendi certinho? É isso mesmo? Tem algum detalhe que eu deixei passar? Não, não, é isso mesmo. Você entendeu certo. Maravilha. Então, ele já se sentiu ouvido, já consegui mais me aproximar mais um pouquinho desse cara. Dessa forma, você já consegue criar algo que faz com que o cara se sinta mais à vontade com você, de maneira natural, sem ser isso forçado, sem ser alguma coisa tipo, fica à vontade aí, beleza? Não, e entendendo que isso é um funil, essa é a etapa que você pode fazer a ligação, que muitas vezes o advogado tem essa dúvida, né? Qual é o momento que eu ligo? Eu não sei que momento que eu posso falar, vou te ligar agora, ou vou te fazer uma chamada por vídeo. Então, entenda nesse funil do WhatsApp que a gente está fazendo, ela é a segunda etapa, e é o momento ideal que você pode fazer a abordagem para poder fazer a ligação. Exato. E nessa ligação, você faz isso que o Vitão falou, de não fazer muitas perguntas. Porque aí na ligação vai ser o momento que ele vai falar muito, né? Então ele não vai se sentir entrevistado. Porque no WhatsApp corre esse risco da pessoa se sentir entrevistada. Exatamente. Então, você chamando ela para uma ligação, então você pode perguntar. A pessoa voltou. Você vai fazer a devolutiva que o Vitão falou? Aproveitando. Depois que você fez toda a devolutiva. Aproveitando. Tem 2 minutos pra gente conversar por telefone? Ponto. A pessoa já... Nossa, claro, tranquilo. Ele acabou de falar que entendeu tudo que eu falei. E ele já pediu pra me ligar. Então, esse é o momento ideal para você fazer isso. Totalmente. E um último tópico que ajuda muito e é muito fácil de aplicar isso, cara, de verdade, é muito fácil de aplicar isso. Para gerar essa conexão é duas coisas, né? No caso, estão juntas aqui. A primeira coisa é, existem diversos estudos científicos sobre essa informação, você pode pesquisar à vontade, que você vai achar um monte de estudo falando sobre isso. O que mais o ser humano gosta de ouvir não é música, não é dinheiro, não é outras coisas, é o nome dela. É uma coisa meio ilógica e irracional isso, mas existem estudos que explicam por quê, eu não vou entrar nesse mérito, mas quando você chama a pessoa pelo nome dela, isso facilita muito com que a pessoa se sinta conectada contigo. É uma coisa meio de louco, se você já não experimentou isso, experimente, porque você vai ver que muda o jogo de fato, mas chamar a pessoa pelo nome de maneira alternada faz com que ela tenha mais engajamento contigo. Então, chamar pelo nome, primeira coisa que já ajuda muito. Se você, eu quero tratar com respeito o meu lead, né? Então, às vezes eu lido com idosos, vou chamar de senhor, vou chamar de senhora, vou chamar de dono, de dona. Pode chamar, mas você corre um risco de, como eu já tomei algumas vezes na vida, do cara falar assim, senhor e senhora tá no céu. E aí você, opa, beleza, já tomei aqui, já começou errado o negócio, né? Então, assim, importante tomar cuidado com isso, porque às vezes você acha que a pessoa vai se sentir respeitada por ser chamada de senhora, mas às vezes ela se sente ofendida. Então é mais fácil só falar o nome dela, porque, de novo, as pessoas gostam de ouvir o nome, beleza? E depois é os elogios, né? Então, por exemplo, não ser frio no momento de falar assim, a pessoa tá passando... Essa foi um exemplo que eu dei uma vez e ele é impactante, então eu vou usar mais uma vez. A pessoa tá passando por um divórcio lá, que seja um inventário, até mais fácil um inventário. E a pessoa morreu, imagina, uma pessoa próxima, a mãe e o pai morreu, e o cara tá tendo que lidar com bens, velho. Então tá rolando treta, porque os irmãos não estão se entendendo, porque, cara, a casa é minha, porque não sei o quê. Imagina a situação. Além de ter uma morte muito próxima na família, ainda tem treta em cima de dinheiro, você começa a descobrir o caráter de outras pessoas que você achava que era próximo. Então você imagina a cabeça dessa pessoa. E aí você pergunta pra ela, cara, mas o que aconteceu? Me conta um pouquinho da tua situação. E ele vai falar exatamente isso que eu acabei de falar aqui. E você volta pra ele assim, ó, entendi. Assim, a gente faz aqui o inventário e tal, e você, tipo, cagou pro que o cara falou. Sabe? A sensação que você causa é que ignorou total, fui ignorado total. Por mais que você fale, ó, pelo que eu entendi, então aconteceu isso, isso e isso, é isso mesmo, fulano? Sem emoção na parada, parece uma coisa muito fria, parece uma coisa robótica. Então, como é que eu faço para resolver esse problema? Eu dou contexto de elogio ou contexto de emoção naquilo ali. Cara, eu não sei o que eu faria numa situação como a tua. Eu acho que eu talvez estaria embaixo de uma mesa chorando em posição fetal. Que bom que você é uma pessoa forte, que está aqui lutando para conseguir conquistar aquilo que é teu e ao mesmo tempo fazer algo que seja justo para tua família, por mais que esteja num momento tão difícil como esse. Cara, você dá emoção pro negócio. Você mostra que você entende o cara, como ele se sente em um momento como esse. Isso é muito importante, por mais que a gente fale de empatia,
Isso é mais importante ainda, porque é dessa forma que você demonstra a tua empatia, né? E dessa forma que você consegue gerar mais conexão com a pessoa. Ao mesmo tempo, quando estamos falando de uma situação positiva, não morreu ninguém, você fala assim, cara, que legal que você está interessado nisso, que bom que você foi um trabalhador por muitos anos de tal, 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 tal coisa, que bom que você passou por isso e que agora você está precisando de ajuda, porque eu estou aqui para te ajudar de fato. Esses elogios fazem com que a pessoa tenha pouco mais de sentimento de conexão na fala. Tá tudo certo? Boa. Achei que você estava levantando a mão porque tinha acontecido alguma coisa. Boa. Beleza. Então, dado esse contexto, vamos falar um pouquinho agora sobre as duas etapas finais. Etapa de oferta, né? A gente vai falar um pouquinho o que seria essa oferta. Porque, na verdade, a oferta ela pode variar. Você pode ofertar uma videoconferência, você pode ofertar uma consulta, você pode ofertar direto o processo. Como que eu faço essa oferta? Que momento que a gente faz isso, né? E o que depois eu vou falar um pouquinho o que faz a diferença de fato aí nessas etapas de oferta. Então, a etapa da oferta, ela é o momento final, na verdade, você está quase encaminhando para o final, mas ela só vai dar certo se você preparou o terreno todo antes. Então, a etapa de oferta, você vai, por exemplo, né, se oferecer para fazer uma videoconferência, que é o que a gente fez agora há pouco. Nesse momento, eu já entendi que é um processo, que eu tenho uma etapa, que é um funil. No finalzinho, eu já tenho que estar pronto, o cara já deve ter se conectado comigo. Para das duas, uma. Ou ele contrata, ou ele vai fazer a videoconferência para poder contratar. Então, é o momento final da tua negociação com esse cara. Porque durante todo esse tempo no WhatsApp, você estava negociando com ele. Por mais que seja de uma forma leve, chamando pelo nome, elogiando, mandando áudio, mas não deixa de ser uma venda e não deixa de ser uma negociação. Então, a oferta, primeiro, você tem que estar pronto para contornar todas as objeções que ele vai te fazer. Exemplo, eu vou ganhar esse processo, então? Agora que você já me falou tudo isso, tá tudo certo, tá tudo lindo. E aí, vai dar certo? Eu vou ganhar? Vai dar tudo certo pro meu lado? Eu não quero que ele faça essa pergunta pra mim, porque você sabe que não é garantido esse processo. Total. Então, você já vai preparar o terreno antes também. Uma coisa que é legal a gente fazer, e a gente fez muito isso aqui no comercial, foi preparar essa matriz de objeção. Então, tenha pronto tudo que a pessoa pode te falar de objeções que você quer que ela levante. Então, eu quero que ele pergunte sobre preço, porque eu consigo fazer algo que o mercado normalmente não faz. Eu quero que ele pergunte se a minha consultoria pela videoconferência vai ser paga, porque eu não cobro e o mercado cobra. Então, tudo aquilo que eu quero que ele me pergunte. E todas as coisas que eu não quero que ele me pergunte. Exemplo, se o processo vai ser ganho. Já tenha tudo isso mapeado, porque aí a tua abordagem no WhatsApp, ela já vai ser para cuidar disso, preparar o terreno, e para quando você chamar, pense que na etapa 2 é o momento que eu posso chamar ele para videoconferência. Para quando eu estiver na vídeo com ele, eu já esteja tudo preparado para eu conseguir contornar o que ele for falando. E aí, nesse momento, é que você vai gerar a tua proposta de valor. Então, quanto isso custa? Mas veja, valor e preço é uma coisa diferente. Porque preço é o quanto vai sair do bolso do cara, mas o valor que isso vai impactar é muito diferente. Cara, esse advogado é acessível, ele tá cobrando um pouco mais caro do que o mercado, mas ele é extremamente gente boa, ele fala comigo, ele me responde, ele me dá atenção, ele tem uma coisa que o mercado não tem, que é dar feedback direto sobre esse processo. Então, veja, tudo isso tem que levar em conta, mas tem que estar muito claro para ele. Os riscos que ele vai correr, o que, né, como que vai ser esse processo, enfim. Então, essa é uma etapa muito importante, porque é o momento mais decisivo da tua conversa, é o momento do sim ou não. Total. Eu acho que o único ponto para finalizar esse tópico é que depois depois disso o contrato já foi fechado, né? O que a gente chama de etapa de venda aqui já seria quase um pós-venda, que é tipo assim, o cara fechou, eu mandei o link e não pagou, o que eu faço e tal. Isso tem no script também, vai estar mais detalhado sobre isso, mas só para dar um contexto do que a Thay falou aqui, cara, muitos advogados se preocupam em mandar proposta, e eu acho isso muito errado. Por que eu acho errado mandar proposta? Porque você está tirando um pouco do controle que você tem sobre a narrativa do teu produto. Pensa assim, você é o puto especialista na parada, certo? Estudou 20 anos para saber o que você sabe. Quantos anos teu cliente estudou para saber o que você sabe? Nenhum. O tempo que ele estudou foi o tempo que ele falou contigo. 1 hora? 30 minutos? 15 minutos? E o que ele pesquisou na internet, tá? Ou seja, o nível de conhecimento do cara, obviamente, comparado ao seu, é muito mais baixo. Ou seja, você sabe tudo o que mais importa para conseguir ter sucesso com aquilo que você faz, beleza? Só que o teu cliente não sabe. E ele entendeu algumas coisinhas do que você explicou para ele, porque, de novo, ele não é advogado, ele não é um cara que entende do direito. Quando você fala assim, segue uma proposta, quando que você pode me dar um retorno, toque a proposta, depois quando você conseguir me dar um retorno, o que vai acontecer? Você perdeu o controle dessa narrativa. Porque o que o cara vai fazer? Ele vai discutir isso com alguém. Né? Pode ser um amigo, pode ser o irmão, a pai, a mãe, whatever, mas ele vai conversar com alguém sobre essa informação. E essa outra pessoa, um terceiro agora que está envolvido, é o cara que vai fazer o papel
do cliente, né? Vai perguntar, tá, mas isso aqui, mas ele resolve isso, mas ele faz isso mesmo, mas é assim, mas é assado. E ele não vai saber responder nada disso. Que o teu cliente não vai saber responder nada disso, porque, de novo, o cara não sabe. E aí, veja, você cagou a venda. Acabou de acabar a venda aqui, porque, de fato, não tem como você ter controle sobre essa narrativa. Agora você não tá mais no jogo. O cara tá resolvendo lá e você agora vai ter que esperar o sim ou não dele depois e quando ele quiser te dar. O que eu faço, então? Eu apresento a proposta para ele ao vivo, na ligação, na videoconferência, na reunião. Ó, funciona assim, o que a gente vai fazer é assado e o valor é tanto. Tem alguma coisa que não ficou claro para você? Não, tá tudo claro. Então podemos fechar? Tem que ser incisivo nesse ponto. Eu tenho que puxar o cara para fechar comigo. Por que eu tenho que ser incisivo? Porque senão ele vai ficar pensando e talvez ele nunca mais te responda, tá? E você gastou 2 horas do teu dia à toa, tá? E aí o que acontece? O cara pegou e falou, putz, mas porque agora ele vai poder falar assim, ó, cara, é que assim, não sei, eu tenho que dar uma pensada. Opa, no que exatamente você precisa pensar que talvez eu não tenha deixado tão claro ainda? Ah, é que o preço está pegando para mim. Ah, legal, então agora já chegamos numa discussão de preço. Está muito próximo quando você está negociando o preço do cara já fechar. E se você é um cara esperto, você já foi com margem para essa reunião. Você não chegou com o preço único que você pode fazer. Você tem como negociar para cima e para baixo. Então você chega para ele e fala assim, ó, posso fazer um desconto para você se a gente fizer à vista, se você quiser fazer parcelado, a gente faz assim, assado, assado, assado. Importante ter essas métricas essas formas de pagamento diferenciada, tá? Mas aí você pegou e ofereceu isso para ele e ele falou, então tá bom, fechado. Cara, o que você gastaria de tempo depois pro cara falar fechado, depois de mandar uma proposta, você acabou de economizar aqui em 5 minutos, 10 minutos que seja. Então é importante trazer isso para a tua narrativa, para o teu controle, para que você escute o cara falar, não tenho dinheiro, não vou contratar agora, eu não quero, e o cara, sabe, literalmente falou isso. Ótimo, maravilha, agora eu não preciso ficar falando mais que esse cara já falou porque ele não vai comprar. Então, não vou mais perder tempo com ele, né? Vou deixar ele lá, segue a vida, prossegue para os próximos. Mas o cara que não te responde, esse é o cara que mais você está deixando dinheiro na mesa. Porque daí ele falou com a esposa, falou com o marido questionou, ele ficou com dúvida, tá com vergonha de voltar a perguntar, porque você já falou sobre isso, ele não quer se sentir burro, e aí você perdeu o cara. Então veja, colocar o cara no lugar certo no momento certo, fazer essa proposta para que você feche essas portas e o cara só tem como te dizer sim ou não. E aí ficou mais difícil disso não acontecer. Não, e o script ele vai te ajudar para algo que é o que o Vitão falou, que é o pior cenário que existe para venda é a dúvida. Nunca fique com dúvida. Se a pessoa tá com... Cara, se você não sabe se ela vai fechar ou se não vai, não parta pro próximo passo. Porque senão você vai ficar ali com a pessoa parada. E aí, até para finalizar, a questão da dúvida, ela interfere muito. Porque cada pessoa que chegou para você, ela teve um custo. Ela teve um custo, seja em marketing, seja em pessoa que você pegou para ajudar. Enfim, ela tem um custo. Então, tudo isso que a gente está falando é para que você tenha esses custos mapeados. Aonde eu estou deixando mais dinheiro? É na mensagem de primeira abordagem? É na mensagem de follow 2, follow 3? É na venda que chega na vídeo e eu não consigo converter a pessoa? E aí vem os dados que a gente falou lá atrás. Então, tudo isso que a gente está falando é para que você consiga olhar o teu funil de vendas desde o WhatsApp, que é muito importante, e identificar sinais de melhoria. Aonde eu posso melhorar, aonde eu posso mexer, aonde eu posso ajustar, aonde eu estou perdendo dinheiro e principalmente onde eu posso investir mais grana também. Às vezes eu preciso investir mais em pessoas para me ajudar no escritório, para poderem conversar com mais gente. Ou não, eu tenho que investir em marketing mesmo, para trazer mais gente para dentro do meu escritório. Então, tudo isso que a gente fala é para que você consiga entender aonde o seu dinheiro está indo e como que ele pode retornar para você. Totalmente. Bom, gente, eu espero que esse episódio tenha gerado valor para você. Se você não escutou no meio, eu vou deixar de novo mais uma vez o recado. Comenta aqui embaixo, eu quero, para que você receba os scripts, né? Se você está vendo pelo Spotify, você já vai ver um link na descrição ali que você tem um acesso direto, tá? Acho que no YouTube também vai ter esse link, enfim. Mas se você quiser comentar o que quero, você ajuda a gente no encaixamento. E é isso, galera. Obrigado pela audiência de vocês. Espero que ajude. Esse script, espero que a gente pensou e fez ele com muito carinho, tá? E se você ainda não segue a gente no YouTube, considere se inscrever. Se você não segue a gente nesse episódio aqui do Spotify, considere seguir também, porque mais episódios como esse são lançados toda semana. E claro, se você ainda não é inscrito no canal, ou se você de fato não conhece a gente, quer conhecer um pouquinho mais, tem como você acessar o nosso Instagram, que é o ToMind_Tech, você vai ver muitos conteúdos falando sobre isso e também como a nossa plataforma resolve justamente essas dores de conseguir vender melhor. E também tem o nosso site, tomind.com.br, dá um confere lá, se você quer falar com o nosso time, é por lá que você consegue. Fechado? Gente, até a próxima, um abraço, valeu!